Hoje o assunto é o seguinte, nós vamos falar sobre precificação, sobre botar preço no Paranauê todo da locução, que todo mundo fica muito envergonhado de falar, todo mundo fica muito envergonhado de perguntar. Algumas pessoas não falam realmente e outras têm elas têm uma falta de informação muito grande sobre o trabalho de voz e como precificar. Então vamos lá. O que a gente precifica quando a gente fala do trabalho com voz? A gente precifica o direito de uso que a pessoa compra para usar a nossa voz. Porque vocês hão de convir comigo, vocês sabem que são direitos conexos e direitos autorais, enfim. Não existe a possibilidade de a pessoa comprar a sua voz, porque a voz é uma coisa do seu corpo, é da pessoa, do seu físico, né? É da pessoa civil. Então, ela faz parte de você. É a mesma coisa com o direito de imagem. Não tem como a pessoa comprar a sua pessoa. Então, ela compra o direito de uso da sua voz ou o direito de uso da sua imagem. Então, são direitos conexos que têm a ver com a pessoa cívica, o cidadão, tá? Então, vocês podem ler mais na internet, procurem por direitos conexos e direitos de uso da voz. Mas nós não estamos aqui para falar de direito, nós estamos aqui para falar de como você precifica, tá? E aí, o que acontece? A pessoa que compra, ela acha que ela tem o direito de usar aquele material com a tua voz o resto da vida. E não é assim, né, gente? A coisa precisa ter um tempo de uso, a primeira coisa que você precisa saber é por quanto tempo aquele material com a tua voz vai ser veiculado, tá? E aí, você vai cobrar pelo quê? São várias coisas que você vai cobrar para você formular um preço. Você vai pensar o seguinte: bom, eu vou ter o trabalho de gravar, eu investi no meu estúdio, eu tenho o meu equipamento, então eu vou ter o trabalho de interpretar esse texto, eu vou ter o trabalho de entrar nesse personagem, de conseguir chegar na interpretação que o cliente gostaria. Um trabalho. Eu tenho gasto de energia, gasto com equipamento, gasto com aluguel, gasto com toda a minha estrutura, mais um gasto que você tem que colocar para compor o valor desse serviço. Tá? O seu tempo para gravar esse material também tem que ser colocado aí. Se você tem funcionário que você paga, você também tem que colocar. Se você paga imposto, você também tem que colocar. Tá? Então, tudo isso, gente, são coisas que a gente analisa para compor um valor final de um trabalho com voz. E além disso, além desse trabalho ser feito, executado e ter esses custos, vai ter o quê? O pagamento pelo direito de uso da sua voz, que é pelo período que vai ser usado e também pela exposição. Então, o que eu vou perguntar para o cliente? Eu vou perguntar assim: você vai usar para quê? Vai passar aonde? Em qual cidade vai veicular? Quanto tempo vai veicular nessa cidade? Vai ser usado na rádio, na internet, na televisão, nas redes sociais? Ou vai ser usado somente na rádio? Por quanto tempo na rádio? Por quanto tempo na TV? Então, tudo isso faz diferença para a composição final desse valor. Tá? Pessoal que quer fazer pergunta, pode deixar perguntinha aqui no ponto de interrogação do lado dos comentários no Instagram e podem mandar também no Facebook, tá? Que eu consigo responder vocês do Facebook também, tá bom? Então, vocês viram? Como não é tão simples, eu falei aqui e cobrei tanto. Você tem que analisar que é um direito de uso. Por exemplo, eu quando era desinformada, lá no Mato Grosso, que morava no Mato Grosso, e não entendia nada disso, e comecei a gravar meus primeiros trabalhos, eu não tinha noção de quanto custava, eu não tinha noção e nunca ninguém me falou nada, e eu também não fui perguntar, enfim, eu cobrava o que o pessoal da rádio falava que cobrava. Que era o quê? Eles cobravam R$10, eles faziam de graça para o cliente, eles trocavam voz. Os bancos de vozes das rádios são acostumados a trocar vozes, então eles fazem muita coisa gratuitamente, tá? É uma troca. Eu faço aqui, você faz lá e a gente troca. Você faz para mim de graça que eu pego a voz de fulano e troco pela tua voz para não ficar repetido nos blocos da rádio e a gente faz gratuitamente. Eu acredito que quem trabalha no rádio sabe como é que funciona, a gente faz muita coisa gratuita. Tá? Então,
o que acontecia comigo? Eu não tinha noção de que eu tinha que cobrar pelo meu serviço de interpretação, pelo meu serviço de gravação, pelo meu serviço de edição, por todos os gastos e tempo gasto para fazer aquele material, que é o trabalho braçal e o trabalho vocal, e além disso, cobrar pelo direito de uso e pelo tempo de uso daquele material. Então, são coisas diferenciadas aí que vão compor o valor final do teu trabalho. Você não pode simplesmente falar uma vinheta, falar um pacote de coisas, falar um comercial e jogou lá e vai usar eternamente a tua voz e não vai ter um período de uso e você não vai colocar um limite e isso não vai ser formalizado. Então, gente, essas coisas precisam ser formalizadas, essas coisas precisam ser combinadas. E você que está aí do outro lado, que está no interior e que não tem noção dessas coisas, precisa começar a ter noção e começar a se valorizar, e o mercado precisa começar a entender que essas coisas têm que ter um tempo de uso e um período para ser pago e etc. Tá? Porque ninguém compra a nossa voz. A nossa voz é uma coisa que é um direito de uso que a pessoa tem que pagar, é como se fosse um royalty. Tá bom? Então vamos lá. Partindo desse pressuposto que tudo tem que ser pago, que tudo tem que ser analisado, que tem que haver um valor, vamos falar de como as coisas variam de região para região, tá? Bom, a gente sabe que nos grandes centros como São Paulo e Rio existem as estrelas, né? Existe lá o Luciano Huck, existe o Galvão Bueno, o William Bonner, a Fátima Bernardes, existem os atores que são estrelas que quando fazem locução vão cobrar 40 mil uma locução, 20 mil, 30 mil, depende do que depende da campanha, depende do material. Então, existem locuções caríssimas, cachês caríssimos, que são pagos para as estrelas. E aí existem os locutores, por exemplo, do Clube da Voz, alguns locutores um pouco mais caros, que cobram também nessa faixa de valor, que são grifes da voz, né? Que são aquelas profissionais que já estão no mercado há anos, que são pioneiros, e que o cara, quando compra a voz dele, vai comprar aquela grife, aquela voz, porque aquela voz é tal. Então, esse cara também custa super caro e ele vai cobrar aí 20 mil, 30 mil por um off de 30 segundos, não sei. Vai depender da campanha, depende das verbas de publicidade. Há uma realidade no mercado, mudou-se muito o jeito de fazer. Antigamente eram verbas mais milionárias. Hoje em dia, os custos diminuíram e também mudou-se o jeito de fazer. As verbas não estão mais tão voltadas para a TV, já não é mais tão caro fazer na internet. Então, diminuiu-se um pouco o valor dos cachês também, porque houve uma mudança de mercado, uma dinâmica de mercado que mudou. Tá? E aí, a gente vem para locutores que estão no meio termo, entre os estrelas e os mais ou menos, que vão ganhar ali 10 mil, 5 mil... 3 mil, né? Eles estão ali variando de 3 mil a 10 mil de cachê para campanhas grandes que vão veicular na internet, na Rede Globo, que vão para canais a cabo, enfim. Gente, novamente aqui estou falando que tudo depende de onde vai ser veiculado, que tipo de campanha se é uma campanha nacional, se é uma campanha internacional, aonde vai veicular isso, se vai estar no site do cliente, se vai estar na Rede Globo, no horário da novela das 9, é diferente do valor do horário para Ana Maria Braga. Então, tudo depende do horário da veiculação e onde vai passar, quantas mil pessoas vai atingir e como vai ser essa negociação, tá? Então, isso normalmente é calculado por veiculação mesmo. Então, existem contratos e o locutor pode receber por mês, ele pode receber por trabalho, ele pode receber de várias maneiras, depende do tipo de trabalho. Então, vamos supor que é uma locutora como a Mabel César, por exemplo, que é uma dubladora famosa e faz a voz das vinhetas da Rede Globo. Ela é plástica das vinhetas da Rede Globo. Então, ela vai receber um valor pelo contrato, é uma negociação de contrato. Então, existe ali uma média de vinhetas de passagem por mês que ela vai gravar, e ela recebe isso num contrato que é feito anual, por tantos anos, e há uma negociação contratual. Quando existem esses contratos, e é uma coisa fixa, então os valores, e quando o volume de gravações é um pouco maior, então existe uma negociação para diminuir o valor por chamada. Tá? Por quê? Porque é um contrato grande, isso vai dar um volume grande de gravações e o locutor também vai receber mais no fim do processo. Então, ele vai ganhar no volume,
ok? Óbvio, gente, que eu tô falando aqui de vivências que eu já conheço, que eu já passei e coisas que eu já vivi. Tá? Por exemplo, eu negociei agora para fazer uma inteligência artificial, que é uma espera telefônica, tá? Eu vou ser o robozinho da espera telefônica. É um contrato de 5 anos. Então, a gente negocia um número imaginado de coisas que eu vou gravar, de palavras que eu vou gravar, de frases que eu vou poder gravar. É até tanto. Então, eu vou fazer esse trabalho, por acaso, eu cobrei por laudas. Tem um tamanho específico de lauda. E o que eu fiz para descobrir esse valor? O que a gente faz para chegar nesse valor? A gente vai conversar com pessoas que estão fazendo. Então, eu fui pesquisar com locutores lá de São Paulo que estavam fazendo esse mesmo tipo de trabalho. Eu pedi opinião de valores de 1 ou 2 colegas ou 3 colegas, e aí eu defini o meu valor. Daquele jeito que eu falei para vocês, gente, compondo o preço, analisando o gasto, analisando o meu trabalho, o meu tempo, a minha interpretação, o que eu ia ter que fazer de edição, se ia dar trabalho, se ia dar menos trabalho, quantas versões eu teria que fazer. Então, tudo isso eu analiso para compor o valor daquele trabalho. Tá? E vou pesquisar também não só com locutores, vou pesquisar também com produtores e vou tentar descobrir uma média de valor que os produtores estão pagando nas diversas regiões. Porque aqui nós temos que ver uma coisa que há uma diferença gritante da região sudeste para o resto do país. Tá? A região sul, dependendo do local, não paga tão bem. Mas, por exemplo, Porto Alegre paga muito bem, Belo Horizonte, Minas Gerais, paga muito bem, Rio de Janeiro e São Paulo pagam muito bem, levando em consideração que São Paulo, capital, é o que paga melhor, onde tem os maiores estúdios, onde tem os maiores cachês, ok? Então, conversando com colegas, a gente sabe que os colegas falam, os colegas contam e a gente troca ideia. A gente sabe que um cachê para um trabalho de 30 segundos em São Paulo parte de R$ 1.500. Parte de R$ 1.500. Menos que isso é muito difícil você encontrar. Mas isso, gente, levando em consideração que vai veicular por 30 dias, agora se for veicular por 1 ano, aumenta. Então, a partir de 1.500 é o que eu ouvi dizer, pesquisando aí uns 3 colegas e pesquisando uns 3 produtores, tá? Porém, existe uma média de negociação entre as produtoras de São Paulo com locutores de São Paulo, que é sempre acima de R$ 3.000, se não me engano, tá, gente? E mais, nós não estamos falando aqui de São Paulo e não estamos falando desses grandes cachês. Nós estamos falando aqui de home studios como o meu, tá? Que giram em torno de cachês R$ 800, R$ 1.000, R$ 1.200 para 30 segundos, para coisas nacionais, para coisas que vão para a internet. Aí, para a televisão, esse valor aumenta também, tá? É também a partir de R$ 1.500, de R$ 2.000 o valor do cachê. Porém, gente, existe um mercado do meio para baixo, que eu sempre digo que o mercado é feito assim. Existe o meio da terra, existe o lençol freático, aí tem uma camada de rochas, aí tem a terra, o solo em cima, aí vem as árvores, aí vem a copa das árvores, aí vem a nuvem, aí depois vem o céu, né, lá em cima, que é o universo. Então, eu sempre costumo dizer que existe lá o universo, que são as estrelas que a gente falou, existe o locutor que está ali naquele meio cobrando 10 mil, 15 mil cachê, aí vem o locutor que está cobrando 5 mil, que está ali, e o locutor que está cobrando de 2 mil até 500 reais, de 500 a R$ 2.000 o cachê, que é onde eu estou me posicionando hoje. Eu me posicionei nesse segmento entre R$ 500. Óbvio, gente, que eu faço mais barato para clientes que são antigos, para clientes que são parceiros, faço sim, tá? Mas eu tenho um mínimo. Eu coloquei um mínimo para eu começar a fazer minhas gravações. Então, eu estou variando ali entre cachês de 400, 500, 600, 800, 1.500, depende do trabalho, depende onde vai veicular. E eu não tenho medo nenhum de falar disso, não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso, porque é exatamente a minha média de fechamento. A minha média de fechamento é essa, e é o que eu tenho fechado em regiões que eu tenho trabalhado. Gente, varia muito. Em São Paulo, eu consigo fechar cachês de 2 mil, de 1.800, de 2.500, de 3 mil, consigo sim. Porém, nas outras regiões, como Sul,
Nordeste, Centro-Oeste e Norte, esses cachês são bem mais difíceis de chegar. Eu fecho, sim, algumas coisas melhores, fecho. Quando o trabalho é de maior veiculação, de maior tempo de veiculação, fecho sim. Mas eu estaria aqui inventando história e mentindo para vocês se eu estivesse falando que eu estou fechando cachê de R$ 2.000 no Nordeste. Porque isso não acontece comigo e eu acredito que a maioria dos colegas que estão no meu patamar também não conseguem fechar no Nordeste cachês de R$ 2.000. Tá? Eu não acredito que eles consigam. Pode ser que o Clube da Voz feche, pode ser que locutores famosos que já têm o seu preço e que estabeleceram ali um padrão acima de 3.000, por exemplo, que eles fechem, com marcas realmente renomadas para trabalhos nacionais. Eu acredito que há esse fechamento. Mas como eu não tenho fechado muitas coisas nacionais para o Nordeste, eu tenho fechado apenas coisas regionais, então tá ficando em torno de 500, 400, 800, depende da marca, depende do trabalho, tá? Então eu não vou ficar aqui falando, eu fecho, eu faço, eu cobro a partir de 3.000. Gente, isso seria uma mentira da minha cabeça e eu estaria aqui falando besteira. Porque não existe eu falar para vocês que eu fecho R$ 3.000 no Nordeste. R$ 3.000 seria um trabalho nacional. Beleza. Se fosse uma produtora no Nordeste que estivesse negociando um trabalho nacional, veiculação 1 ano, eu poderia fechar 3.000? Poderia. Mas é muito difícil eu conseguir uma coisa regional e uma coisa local em valores altíssimos. Isso não vai acontecer. Tá? Mas uma coisa que acontece muito são trabalhos de R$ 1.000, trabalho de R$ 800, trabalhos de R$ 1.500. Fecho bastante e tenho bastante trabalho desse valor, tá? Isso é uma coisa normal no mercado, dependendo do tipo de material e onde vai ser veiculado, é um cachê super razoável e super aceitável e bom de trabalhar. Tá? Então, eu coloco esses valores e é óbvio que eu tenho os meus clientes, sim, porque o meu valor mínimo tá a partir de R$ 250 para interior, lá no interior do Mato Grosso, lá no interior de Rondônia, lá no interior do Macapá, eu faço para alguns clientes antigos, para alguns clientes parceiros, faço sim a valores de 250, R$ 300. Porém, eu não tenho políticas de fazer a menos desse valor mais. E eu falo isso sem medo nenhum também, falo isso falando os meus preços mesmo, negociando e jogando a real, tá? Porque alguém vai assistir e vai falar assim, essa menina fica aí prostituindo o mercado e cobrando R$ 200. Gente, eu não estou cobrando R$ 200 para clientes que trabalham nacional e que trabalham sudeste e que trabalham sul. Eu estou cobrando R$ 250 lá em Rondônia. Então, lá em Rondônia, R$ 250 é uma fortuna, tá? R$ 500 é uma fortuna. Se eu conseguir um produtor lá de Rondônia que faça um trabalho nacional a R$ 800, tá muito bem pago. Porque é bem difícil encontrar, as realidades são totalmente diferentes. Não vou dizer que não tem, gente. Tem produtor no Mato Grosso que paga super caro, que contrata locutores do Clube da Voz, que pagam cachês altíssimos? Pagam sim. Existem profissionais e produtoras no norte que pagam valores altíssimos, em Manaus e no Nordeste também, existe sim. Porém, eu ainda não tive essa sorte de conseguir um trabalho nacional no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste que me pagassem cachês acima de R$ 800. Tá? Eu ainda não tive essa bênção de receber esses trabalhos nacionais dessas produtoras mais regionais. Eu quero muito, viu, gente? Por favor. Mas eu ainda não tive esse sucesso, mas estou trabalhando para isso, me reposicionando para conseguir cachês melhores e conseguir realmente chegar em trabalhos mais nacionais e por mais tempo para conseguir ganhar mais. E tudo, gente, parte do quê? De a gente começar a dar valor no nosso trabalho. Porque eu sou uma locutora que comecei cobrando R$ 10 lá em Alta Floresta, comecei cobrando R$ 30 quando a gente se mudou. Então, veja bem, eu hoje não faço nada abaixo de 250. Então, olha quanto eu evoluí no decorrer dos anos e quanto eu consegui colocar de valor no meu trabalho. Então, hoje a minha média de fechamento é 1.000, 1.200, 1.400, 800. É sim, mas eu trabalhei muito para chegar nesse padrão, tá? E você pode conseguir
aprendendo do jeito certo e fazendo do jeito certo, porque eu demorei todo esse tempo, gente, sabe por quê? Porque eu não tive ninguém para me falar, ninguém me contava quanto cobrava, ninguém falava para mim como eu tô abrindo para vocês. As pessoas tinham vergonha de falar ou elas eram muito preciosismo, eu não vou falar quanto eu cobro porque senão essa menina vai vir concorrer comigo. E assim foi a minha vida. Eu fui batendo a cara, batendo a cabeça, fui dando com a cara na porta, fui dando com os burros na água para aprender a cobrar. Tá? Então, ninguém nunca me falou. Eu perguntava, mas perguntava para os colegas. E às vezes os colegas estavam cobrando menos. Eu me lembro quando foi para entrar no mercado internacional, por exemplo, que eu pedi orientação do Pio, quanto ele cobrava em dólar e em euro, para eu poder me posicionar. E fui fazendo a minha tabela. E fui comparando e conversando com outros produtores para entrar no meu preço. E aí eu coloquei um valor mínimo para mim, né? E coloquei um valor mínimo para as regiões, porque eu descobri, gente, que eu não podia colocar um valor mínimo, senão eu ia ficar sem trabalhar também, porque eu não estava atendendo só São Paulo, capital, eu estava atendendo uma cidade do super mega interior do Mato Grosso, então eu ia conseguir cobrar um mínimo de 300, um mínimo de 250, e hoje eu consigo fazer numa média de 600 em outras regiões, consigo, mas é bem difícil, porque não tá fácil para os produtores do interior, não é fácil, tá? Precificar, e não é fácil a gente conseguir se valorizar. Então, é parte do quê? De ter consciência dos seus gastos, ter consciência de quanto vale o teu trabalho, ter consciência de quanto você está investindo no seu estúdio e do quanto você pode ganhar com trabalhos mais caros. E aí participar de concorrências num nível mais alto. Para você chegar nesse nível mais alto, você precisa investir em você, você precisa fazer cursos, você precisa se especializar, você precisa melhorar a sua interpretação, você precisa melhorar muito a sua qualidade de áudio, ter um equipamento de ponta para realmente você oferecer áudio de qualidade, interpretação de qualidade e você conseguir chegar nos cachês de R$1.500, R$2.000, R$3.000. Ok? E isso falando num patamar de Sudeste, num patamar de Belo Horizonte, de Minas Gerais, Porto Alegre, tá? Que os cachês são mais altos e pagam melhor. Rio de Janeiro, ok? Então a gente trabalha aí com níveis de locutores e com níveis de trabalhos. Eu espero que vocês tenham entendido. E tem sim os mercadões da voz? Tem. Porém, gente, eu recomendo vocês que estão começando nunca participarem de Mercadão da Voz, porque é uma exploração. Você tem que gravar 20, 30 offs por dia, ganhando R$1,50, R$2 por off. Isso é um absurdo, tá? Num mercado onde eles estão vendendo o off a 150, 200, eles estão te pagando R$2. Então, assim, e alguns mercadões fazem pacotes de off e o off sai a R$5. Mesmo assim, ele tá ganhando 4 vezes mais do que ele tá te pagando. Então, vamos pensar bem antes de participar desses grupos, vamos pensar bem em valorizar o nosso trabalho e investir em qualidade para que a gente possa agregar valor no que a gente faz e poder cobrar mais caro. Tá? Então, existe esse mercado que cobra 1, 2, 3, 5, 10, 15? Existe. Porém, eu nunca participei. Quando morava no interior, cheguei a cobrar barato, mas eu já comecei cobrando. O Jeff fala que quando ele me contratou, ele já me contratou por R$50. Então, ele já fala que eu era cara para o que ele fazia, porque ele fazia um serviço de motinha e ele usava locutores super baratos. Então, assim, gente, a gente começou nisso, a gente sabe como é que é essa evolução. E é por isso que eu consigo entender você que está aí no interior e não consegue cobrar mais caro. Gente, o boleto da luz está chegando, o boleto da água está chegando. Você precisa fazer 10, 15, 20, 30, 50. Eu sei disso, porque eu tive no seu lugar. Eu precisei fazer também. Então, eu coloquei um mínimo de 250, mas confesso que tenho gravado pouco nesse valor. Tá? Tenho gravado mais na faixa de 400, 500, 800, 600? Tenho, porque graças a Deus eu consegui clientes que paguem um valor legal, eu consegui produtoras que produzem vídeo, então elas trabalham num nível um pouquinho mais alto de valorização de mercado, né? Eu tenho feito pouca rádio, eu faço pouco varejo, que é o que paga menos, então eu tentei me posicionar para ganhar cachês em torno de 600 a R$1.000,
E aí eu consegui faturar os meus 10 mil, 12 mil por mês. Então é um posicionamento de mercado. E eu quero caminhar para ganhar mais por mês. Então eu estou me posicionando para ganhar cada dia mais. E é o que você tem que fazer. Partindo desse posicionamento, você pode decidir quanto você quer receber e quanto você quer cobrar. Você vai buscar clientes que pagam aqueles valores que você quer ganhar. Então, se você ficar batendo nos clientes que querem pagar R$30, você vai continuar ganhando R$30. Agora, a partir do momento que você se reposiciona, investe na tua carreira, investe na tua interpretação, você investe no seu estúdio, você mira clientes que pagam melhor, você, consequentemente, vai começar a ganhar melhor. E isso é muito legal, porque o que a gente quer, gente? A gente quer receber o valor que a gente acha justo pelo nosso trabalho, não é verdade? Então, tudo aquilo que eu falei para você, você tem que colocar no peso, na balança, para você começar a ganhar melhor dentro do que você faz. E vai pesquisar na tua praça, vai pesquisar na tua cidade, vai pesquisar locutores que fazem para a tua cidade e vai perguntar para eles quanto eles estão cobrando. E vai evoluindo. Você não precisa, de uma vez você subiu o teu valor de R$30 para R$200. Não, sobe de 30 para 50, de 50 para 60, de 60 para 80, de 80 para 100, de 100 para 120 e vai indo. Até você chegar nos 400, até você chegar nos 500. Não é? É uma boa estratégia. E aos poucos você vai investindo no teu negócio, você vai justificando, você vai estudando, você vai melhorando tua interpretação, vai fazendo o curso de locução da Nádia para ficar um locutor foda e aí conseguir agregar valor no teu trabalho. Porque, gente, uma coisa que eu vou falar para vocês conseguirem precificar, vocês precisam oferecer valor. Vocês precisam oferecer valor para o teu cliente. Tá? Então, agregar valor parte de investir tanto na tua interpretação quanto no seu equipamento, na sua acústica, no seu estúdio, na qualidade do teu áudio. Tá? Hoje, por exemplo, eu participei de uma concorrência de manhã, gente, vocês não têm noção das exigências que eles pediam. Tinha que gravar o áudio com menos não sei o que lá de clipping, com menos não sei o que lá de não sei o que, enfim, era um cliente do exterior, eu não podia tratar o áudio, eu tinha que mandar como eu estava captando, eu tive que ir na minha cabine, fechar a porta, desligar tudo e bater palma, contar 20 segundos e deixar gravando, só o som da minha respiração e da cabine. Batia palma de novo, deixava gravando, mais 20 segundos, para o cara lá analisar a qualidade da captação do meu áudio para eu conseguir passar e ser aceita no teste. Então veja bem se está passando um carro, se tá um cachorro latindo, se tem alguém fazendo barulho, ou se eu estou captando barulhos. Nunca que eu iria passar. Então, você se preocupar com a qualidade do seu trabalho, com a qualidade do seu estúdio, com a qualidade do seu áudio, é muito importante para você agregar valor no teu trabalho e conseguir precificar, ok? Vamos lá, Haline. Tem pergunta da Haline. Nádia, você sabe dizer as médias de preço aqui para o sul de Minas em locução publicitária? Ô, Haline, olha, as médias que eu fecho em Minas, tá? Assim, eu trabalho 200, 250, 400 reais. Quem poderia te responder bem é a Luciana Barbosa, que ela é do sul de Minas, tá? Mas eu já consegui fechar trabalhos mais caros aí, para trabalhos nacionais. Eu consegui fechar trabalho de R$1.000, R$1.200 para coisas nacionais. E para coisas para a internet, eu também já consegui fechar cachês legais para o sul de Minas. Porém, para rádio local, para cidade local, você tem que perguntar para o pessoal que está fazendo local. Como eu não faço local aí, eu não sei te dizer. Mas o ideal, gente, o jeito certo de fazer é você ir conversar com 2 ou 3 locutores que gravam para sua região e perguntar quanto eles cobram. Ouvi tua voz na rádio aqui, quanto você cobrou? E daí você pergunta para 2 ou 3 produtores da região qual é a média que eles pagam. Porque, gente, todo produtor, eles têm uma tabelinha. Eles têm, para o locutor do Clube da Voz eu pago 5.000. Para a locutora Nádia eu pago até 2.000. Para a locutora fulana eu pago até 800. Para o locutor X eu pago até 500. E para o locutor Y eu pago até 200. Eles têm essa tabela, gente. Eles conhecem cada locutor e eles sabem quando cada locutor cobra. Então o produtor, ele define a verba na cabeça dele, e você pode também, Haline, perguntar para os produtores qual é a média que eles estão pagando, tá? Mas eu, gente, tenho mais ou menos a minha média de fechamento
e a minha média de valores, tá? Para internet, para trabalhos de 1 minuto para internet, de 2 minutos, 3 minutos, acima de 3 minutos, ok? E tenho lá um valor para rádio local no interior, para rádio local regional, para rádio local nacional. E aí tenho lá outro valor para TV local interior, para TV local regional, para TV local nacional. E tenho outro valor de região para região. Eu tenho um valor para a região sul, um valor para a região sudeste, um valor para São Paulo especificamente, um valor para o nordeste e um valor para o norte. Eu tenho um valor para cada região, tá? Eu não vou ficar aqui abrindo valores para vocês, mas eu tenho uma média de fechamento que eu fui garimpando como? Com o passar dos anos. Eu fui pesquisando, pesquisei com o Clube da Voz, pesquisei com locutores que cobram, que são colegas, pesquisei com outros locutores de que cobram menos, pesquisei com 5 ou 6 produtores, perguntei e fui coletando informação e eu fazendo o meu preço. E aos poucos eu fui subindo para chegar num valor de fechamento médio entre 600 e 800 reais, que eu acho super justo, super honesto e super legal de fechamento para jobs variados para a internet, para jobs variados que veiculam aí com um tempo de veiculação de 6 meses a 1 ano, tá? E aí, quando o cliente fala para mim que ele vai veicular por mais de 1 ano, aí eu negocio o direito de uso de voz, tá? Mas, normalmente, no preço que eu cobro, a princípio, eu coloco o meu serviço e já coloco o valor de uso de voz. Ok, gente? Aí já tá imposto, porque eu emito nota, então já tá tudo no meu valor, certo? E é muito variado, gente. Sinceramente, o preço que eu cobro para o interior de Rondônia é muito diferente do preço que eu cobro para o interior de São Paulo. Então, a variação é muito grande de preço, tá? Agora mesmo eu estava gravando para um cliente de São Paulo e a discrepância é muito grande, tá? Dá uma diferença aí de 400% às vezes, 500%, dependendo do tipo de serviço, dependendo do tipo de cliente. E olha, vou falar uma coisa para vocês, tem que ser assim, porque se não for assim a negociação, é muito difícil de você conseguir o fechamento, tá? Quando você coloca o teu valor fixo, eu só faço por tanto. Por exemplo, o meu valor mínimo é R$1.000. E aí você fixa nos R$1.000, isso te limita muito a regiões que você quer trabalhar e a trabalhos que você vai fazer. Tá? E aí, quando você coloca o teu valor mínimo a 500, você já fica muito mais acessível, beleza? Então, é mais ou menos isso que você tem que ter em mente. Você tem que ter em mente que tudo varia de região para região e você precisa pesquisar. E pesquisar, pessoal, não é só pesquisar com colegas que fazem barato no lugar que você quer fazer. É pesquisar com vozes famosas, de padrão, que estão gravando para sua região e perguntar quanto que ela cobrou. Entendeu? É mais ou menos assim que tem que proceder, tá? Vamos lá, tem pergunta aqui. E agora, aqui, ó. E quando você aumenta seu valor, qual é a reação do cliente no geral? Ô, Haline, os clientes aceitam super bem a questão de valores, porque eu agrego valor quando eu aumento valores, tá, gente? Todas as vezes que eu aumentei os meus valores, foi baseado em cursos que eu fiz, foi baseado em investimentos na qualidade do meu áudio, foi mudança do meu setup, as coisas, tipo assim, não foi, eu decidi que eu vou aumentar o meu valor. Não, eu agreguei valor para o meu cliente primeiro. É o que você tem que aprender a fazer. Primeira coisa é agregar valor, é você oferecer um serviço de melhor qualidade, é você melhorar a tua interpretação, é você mudar o teu demo, fazer um demo novo, repaginar, e aí você consegue agregar valor e cobrar mais caro, tá? Então, todas as vezes que eu aumentei valores, eu perdi alguns clientes? Perdi. Só que chega num ponto que para você aumentar teu valor, você tem que falar não para clientes que pagam mais barato. Então, isso é uma escolha, tá, gente? É um posicionamento de mercado, tá? É mais ou menos isso. Vamos ver aqui. Gabi. A Gabi perguntou: como cobrar por um trabalho de controle de qualidade, revisão de textos e áudios em inglês e tradução? Então, Gabi, você pode perguntar para tradutores que fazem esse tipo de trabalho. E pode também perguntar para o Daniel Dazzini, que ele faz esse controle de qualidade para o meu cliente, inclusive, que eu te falei, lembra? Troca uma ideia com o Daniel, que ele faz esse tipo de trabalho. Eu, quando cobro e quando faço esse tipo de trabalho, eu cobro por palavras ou por minutos.
E você pode também conversar com a Verônica da Traduction. A Verônica é uma pessoa que pode, inclusive, te oferecer trabalho, tá? Porque ela trabalha com tradução e ela também cobra por palavras e ela sabe o valor de todo o mercado, de toda a região e tudo que você precisar saber sobre isso. O nome é traduction.com.br, tá bom? Eu não faço tradução, gente, senão eu passaria o valor para vocês. Mas como eu não trabalho mais com tradução, já fiz algumas coisas, já fiz algumas revisões, mas não estou fazendo mais. Vixe, se fosse eu, estava reprovado. Tem vez que pega até o canto dos pássaros. O Wellington, é verdade, mas às vezes acontece mesmo. E aí, no seu caso, você tem que usar um plugin para tirar alguma coisa para tratar, né? Oi, Reginaldo, boa tarde, tudo bom? Gente, eu acho que foi isso sobre precificação. Se vocês precisarem de mais alguma dúvida, quiserem tirar mais alguma dúvida comigo sobre esse tema, podem mandar direct, pode me chamar, que eu troco ideia, eu abro minha tabela, eu converso, eu falo quanto que eu tô cobrando, eu não tenho problema nenhum com isso, tá? E podem falar o que quiserem, eu abro mesmo os valores, eu falo a real que tá acontecendo comigo na realidade. Eu não fico inventando moda, não, para a pessoa não saber onde ela está pisando. Eu falo logo quanto que é, eu falo como é que é, falo o meu mínimo, falo os trabalhos que eu já ganhei 12, 15 mil. Já fiz, gente, já fiz trabalhos de 15 mil, sim. Já ganhei trabalhos gigantescos, já tive cachês altíssimos também, num padrão Clube da Voz, num padrão locutora estrela. Já tive, sim. Mas eu confesso e falo a verdade para vocês, eu ainda não moro lá, eu ainda não estou naquele nível de gravar para grandes produtoras locais em São Paulo. Talvez se eu estivesse lá em São Paulo, eu estivesse já fazendo esses cachês mais altos, talvez, nunca se sabe, né? Mas esse não é o objetivo. O objetivo aqui é ir se reposicionando. O objetivo não é só cobrar mais caro. O objetivo é se valorizar e sentir que está cobrando um valor honesto pelo seu trabalho. Sentir que o seu trabalho está sendo valorizado. Enfim, outro dia alguém pediu uma indicação minha e a pessoa falou assim, ela é super, ela negocia, ela é muito legal. E a pessoa falou, eu achei que ela fosse muito careira. Gente, eu não pareço careira e nem sou careira. A questão é que eu realmente tento, dia após dia, me reposicionar, tento ensinar isso para os meus alunos, porque eu vim sem formação, eu vim do zero, eu fui aprendendo na unhada, perguntando, pesquisando e fazendo as minhas negociações, tá? Se eu tivesse tido uma professora como eu sou para os meus alunos, talvez eu tivesse errado menos. E talvez eu tivesse ganhado muito mais, tá? Então é isso. A gente tenta passar para os nossos alunos o que a gente errou para que eles não errem nos mesmos lugares que a gente fez, tá? Então foi isso sobre precificação. Se você tiver mais dúvidas, manda para cá. E amanhã a gente se vê às 10h08 para o nosso projeto 1008 da manhã aqui todo dia. Tá? Tem café da tarde amanhã também. E se você quiser participar do meu Telegram, entra no link da bio no Instagram e clica para participar. No Telegram eu mando áudios exclusivos todos os dias e você tem acesso em primeira mão a todos os meus conteúdos e tudo mais. Tá bom? Um beijo. Obrigada a todos pela participação. Até mais.